Então, bom dia a todos, muito bem-vindos ao nosso estudo de magnetismo humano. Hoje, iniciando mais um encontro, dia 8 de junho de 2025, dando continuidade ao encontro anterior, estudando centros vitais, com o nosso companheiro Rogério, que vai dar sequência hoje, que é de suma importância para, no nosso próximo encontro, nós entrarmos no capítulo 7º, que iremos falar das técnicas do magnetismo. E é fundamental conhecer os centros vitais para o bom uso das técnicas. E vamos, no próximo encontro, falar das técnicas e, posteriormente, marcarmos os encontros presenciais para exercitarmos a prática. Em cada cidade, aí, Jaru, Ouro Preto, em Ji-Paraná, onde tiver público suficiente. Então, hoje, vamos agradecendo a Deus a oportunidade, ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais que estão conosco nesta empreitada, para que hoje possamos ter uma manhã com bons resultados, com bom aprendizado, e para aproveitarmos tudo o que tem de bom nessa ciência do magnetismo. Que o Mestre continue nos abençoando e possamos aproveitar essas bênçãos, dando continuidade ao seu trabalho, fazendo a parte que nos compete. Então, assim abrimos hoje o nosso encontro. Aí, com a palavra, o companheiro Rogério. Bom dia a todos. Estamos estudando o capítulo 6º do livro Magnetismo Humano, do Jacob Mello. Estudamos a primeira parte, só para relembrar, falava então dos centros vitais, né? A parte da frente, né? A parte frontal. Vamos agora falar de outros centros vitais, também a parte dorsal das costas, e também um centro vital que não foi abordado, que é o umbilical, né? Estamos acompanhando o que o livro nos relata, né? Então, às vezes, nós vamos verificar que ele abordou como 7 os principais, né? Mas depois vai começar a colocar mais um ou outro, que seriam centros importantes nos tratamentos do magnetismo. Nos protocolos, eles são bastante, né, indicados para tratamento de determinadas patologias. Então, vimos dos centros vitais frontais, né, o coronário no alto da cabeça, o frontal, né, no meio da testa, o laríngeo na garganta, o cardíaco em cima do coração, né, à esquerda do peito, o esplênico, né, do lado esquerdo do tórax, né? Temos ainda o gástrico e o genésico. Então, nós paramos na aula anterior no genésico. Vamos partir, então, para a segunda parte do capítulo 6º. Lembramos que nós estamos, né, nós emitimos, como todo corpo, né, todo corpo que tem átomos, né, e elétrons, né, há uma emissão de radiação, não somente nos corpos vivos, mas também no corpo, né, imaterial, né, existe elétrons e também existe uma radiação, pouca, mais tênue, mas existe. Mas nós, seres vivos, né, temos uma radiação um pouco mais nítida, né, mais perceptível. Então, a radiação que nós emitimos, né, temos a aura, né, a aura que ela é verificada através de uma luminosidade em torno do corpo. E essa luminosidade ela pode apresentar em diferentes cores
e diferentes tamanhos também, extensões, ou mais finas ou mais largas. Isso vai depender da condição orgânica da pessoa, da condição psíquica, né, no momento em que essa aura for notada, né? Nós verificamos que algumas auras apresentam, né, tons mais escuros, além dos tons mais escuros, também cores mais vivas ou cores mais tênues. Isso vai depender, tudo é uma leitura que deve ser feita para identificar, né, aquele momento da pessoa, psicicamente falando, e organicamente também, se ela está com algum déficit, né, da aura, do corpo, do seu corpo físico, alguma patologia sendo atacada, né, sendo verificada no seu corpo. Então, a aura é para quem tem a vidência, né, da aura, é uma grande ferramenta para poder fazer um diagnóstico da pessoa. Ainda como radiações, temos também o duplo etérico, né? O livro trata dessas duas. O duplo etérico, então, é aquela parte mais densa do perispírito, né? É o que liga o perispírito ao corpo material, né? Depois que a pessoa, né, deixa o corpo material, né, aquele duplo etérico, ele já não precisa mais, não tem mais nenhuma utilidade. Então, ele é descartado junto com o corpo físico. E segue, então, a pessoa com seu perispírito e o seu espírito para o plano espiritual. Então, voltando aos centros básicos, né, são 7 centros de forças que nós estudamos, como havia relatado anteriormente. Eles fazem parte do fluxo fluídico do perispírito, né? Tudo que nós estamos verificando aqui, como o vídeo que foi passado no grupo, os centros básicos, ele serve para emissão e recepção desses fluidos que o magnetismo, a ciência do magnetismo estuda. E esses centros básicos, eles estão, na verdade, no nosso perispírito. No nosso corpo existe um outro mecanismo, né, um outro dispositivo, digamos assim, que serve para absorver e emanar também, fazer essa comunicação com o perispírito, para poder absorver ou emanar os fluidos pelos centros de força do perispírito. Bom, daqueles 7 centros vitais que nós estudamos, nós não verificamos, no livro ele não trata do umbilical, né? O interessante, eu acho isso muito, muito admirável do Giacomello, ele como cientista, falando que não há nada estagnado no magnetismo, né? Ele não fechou o magnetismo em uma caixinha, ele deixa muito amplo para que todos os estudantes e cientistas, né, do magnetismo, eles busquem conhecimento até em outras áreas e outras escolas. Enquanto em outras áreas o umbilical pode ser identificado como um dos 7 centros, né, no magnetismo não é como um dos 7 centros. Isso só serve, os 7 centros só serve como um parâmetro, né, didático para começarmos a gravar, porque no final, né, a gente não fica atrelado apenas a esses únicos centros vitais. Quando o magnetizador começa a praticar, começa a exercer e a colocar, a aplicar os protocolos, outros centros vitais serão necessários conhecimento, né? E serão necessários, então, saber onde eles se encontram, como eles agem, qual a frequência de cada um, e isso, aos poucos, nós vamos adquirindo o conhecimento de cada centro vital. Então, além daquele 7 que nós estudamos, o umbilical, ele também está na parte frontal do corpo. Ele está realmente ali no umbigo, né, do nosso assistido.
ele faz par com o genésico. O genésico, então, fica em cima da genitália, né, do assistido. Então, eles estão bem próximos ali. Ele vai, junto com o genésico, ele vai ficar na administração, né, sexual e criativa. Então, ele fazendo par com o genésico, tudo que é referente à parte, né, sexual da pessoa, né, e criativa, eles vão ter grande interferência. Então, é sempre bom trabalhar os dois em conjunto. Quando a pessoa está com o centro genésico em equilíbrio, né, ali ela vai ter sentimentos nobres e valorização da vida. Ela vai ter prazer, né? Enquanto se ela está em desequilíbrio, ela vai acontecer ao contrário, vai ter medo, né, e instabilidade de humor. Então, quando estamos tratando com um paciente que talvez tenha flutuações de humor, é interessante ficarmos atentos a esse centro umbilical e, conjuntamente com o genésio, trabalhar os dois e verificar ali a harmonização e o alinhamento dos dois para a melhoria do assistido. O fluxo, o refluxo, o verso e o reverso, o anterior e o posterior. Na parte da frente, falamos do fluxo, né, de cima para baixo. É dessa forma que os fluidos circulam no corpo. Mas na parte das costas, do dorso, há o refluxo, né, que ele então sobe, né, de baixo para cima. Então, são essas duas formas que os fluidos circulam no nosso corpo. Então, da cabeça para os pés, na parte, né, da cabeça, desculpe, até o genésico, a parte da frente, e depois ele volta, né, até a cabeça, passando pelas costas. É interessante, em alguns casos em tratamento, nós utilizemos a aplicação primeiramente ou basicamente nas costas, pelas costas. Pelas costas, é interessante que pelas costas, né, o tratamento, o magnetismo sendo feito pelas costas, ele serve basicamente para desobstruir, às vezes descongestionar, né, por inteiro o fluxo, o refluxo que não está acontecendo. Alguns casos de pessoas que têm retenção de líquido nas pernas, né, nos membros inferiores, é interessante fazer um trabalho primeiro no refluxo, porque o que acontece é que os fluidos estão circulando da cabeça, né, até os pés nesse momento, e na hora de voltar, eles não conseguem retornar, não tem tanta força para retornar até a cabeça novamente. E isso vai começando a reter esses fluidos, né, na parte inferior da pessoa, basicamente nas pernas, né, e no pé. Os centros de força, os dispersivos, além dos longitudinais, que podem ser feitos nesse momento, eles podem ser feitos, claro, longitudinais sempre da cabeça para os pés, mesmo nas costas. Mas se for feito a técnica dos dispersivos transversais, nós podemos começar de baixo para cima. Posteriormente, no sétimo capítulo, nós estaremos estudando cada uma dessas técnicas e será abordado de uma forma mais particular, né, esse ponto que foi abordado no livro neste momento. Agora, vamos estudar o centro humeral, que é o nosso primeiro que nós estudaremos, então, na parte dorsal. O humeral, ele é um centro de média frequência. Ele está próximo ali ao coração. Ele fica localizado na 7ª vértebra cervical. Ele vai reger, né? Ele vai administrar o sistema nervoso central e a medula. Então, pessoas que têm dores na coluna, né, ou que estão com o sistema nervoso comprometido, né, até mesmo pessoas que estão com tremores
é interessante estarmos atentos a esse centro vital, o humeral, para estarmos harmonizando e alinhando com os demais centros para ajudar na recuperação desse paciente. Esse centro vital também, ele é o ponto de vinculação dos espíritos, né, inferiores, espíritos, desculpe, imperfeitos, os obsessores. Eles estão, então, eles são, é o ponto que eles usam para estarem acoplando a pessoa, né? É o centro humeral. Então, quando a pessoa está ali com uma obsessão, né, por mais fraca que seja, uma dispersão no centro humeral auxilia bastante, é de grande auxílio. Ele também vai estar ligado, então, aos distúrbios de sono, humor, equilíbrio, digestão, pulso, pressão arterial, glicose e sistema imunológico. Então, tudo isso, como ele está administrando o sistema nervoso central, ele vai ser de grande valia em todos esses tratamentos. Então, o sistema humeral, né, em que pese não está elencado ali como um dos 7 principais, ele tem um grande valor em qualquer tratamento que é feito e deve ser observado. A obsessão, como nós vimos, ela pode ser feita, né, a desobsessão, desculpe, pode ser, ter grande auxílio também nos dispersivos no centro humeral. O centro básico. Em outras escolas, o centro básico seria aquele centro que estaria entre a genitália e o ânus do paciente. Seria o reverso. Mas aqui no magnetismo, o centro básico, ele tem uma outra posição. Ele fica na 5ª vértebra do sacro, bem na base da coluna. Por ele estar abaixo do nosso corpo, ele também é um centro de baixa frequência. Ele serve para impulsionar os fluidos que estão na parte de baixo. Os fluidos descendo, então, pela parte frontal da cabeça até o genésico, eles conseguem retornar pelas nossas costas, né, até a cabeça, retornando até a cabeça, por meio do centro básico, que auxilia muito, como ele fosse uma bomba, né, uma bomba d'água, digamos assim, uma bomba de fluidos que enche a nossa caixa d'água, né, nosso caixa de fluidos, colocando em circulação esses fluidos. Se houver algum bloqueio e congestão ali, algum problema, né, nesse centro básico, ele vai comprometer todo esse refluxo. E ele pode deixar, então, além de não alimentar de fluidos outros que estariam ali no seu entorno, ele também vai deixar que esses fluidos talvez fiquem acumulados na parte inferior da pessoa. Então, também está também a comprometer todo o sistema orgânico e psíquico do paciente. Está relacionado aos distúrbios neurológicos, psicológicos, ideias suicidas ou loucuras. Como eu havia falado, é uma bomba de recalque, né, enviando os fluidos advindos do fluxo para os centros, advindos do fluxo para os centros vitais superiores, em rico processo de reconversão energética. Então, é interessante verificar que no magnetismo, o que nós fazemos é colocamos, como alguns reikianos podem ter essa experiência, harmonizando, né, colocando energias iguais para todos os centros e verificando se eles estão circulando. Se um deles estiverem com problema, né, essa circulação não vai acontecer, vai começar a comprometer a mente da pessoa, o psicológico da pessoa, né, e também o orgânico. Então, é necessário que estejamos com o fluxo correndo, né, livremente no nosso corpo. Isso é a saúde que nós buscamos no magnetismo.
Dos centros vitais, o que estão na frente, são os anteriores que nós vimos, tem na parte da frente do corpo, né? O coronário, lembrando que o coronário é que sai do alto da cabeça para cima. Então, na parte da frente temos o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o umbilical e o genésico. O reverso, né, dos posteriores seriam o humeral, que nós vimos, então, e o básico. Na parte das costas, os posteriores, temos os reversos. Cada um desses, então, tem o seu correlacionado. O frontal, ele tem tanto saída pela frente do nosso corpo, como a parte de trás também. O laríngeo, assim também, o cardíaco, o gástrico, o esplênico, o umbilical, que no reverso se chama Meng-Mei, né, mas é o reverso do umbilical, está na mesma linha ali, no mesmo nível, né, o reverso do genésico, e também o humeral e o básico também tem o seu reverso. Bom, o reverso do umbilical, ele tem um nome chamado Meng-Mei. Ele também tem uma grande importância dos centros que são sempre abordados nos protocolos de tratamento de diversas doenças. Ele vai estar relacionado à pressão arterial, aos rins e às suprarrenais, e também no tratamento da diabetes. O reverso do esplênico, enquanto o esplênico está à esquerda a 45 graus, né, o reverso do esplênico estaria nas costas à direita, né, também a 45, como se uma linha reta passasse, né, do centro esplênico para o outro lado do nosso corpo. O centro esplênico, ele vai estar relacionado, né, vai ter uma grande relação, o reverso do esplênico, né, com os problemas do nosso coração. Problemas de taquicardia, né, ou seja, aceleração, né, dos batimentos cardíacos, braquicardíaco, que seria ao contrário, né, a desaceleração, né, dos batimentos cardíacos, as dores de angina, hipertensão. Todos eles são também tratados ali conjuntamente com os demais, com o cardíaco, também no reverso do esplênico, para termos bastante resultado. É interessante lembrar que além do frontal, né, nós devemos ter também o trabalho no nosso dorso, nas nossas costas, nos reversos de cada centro. Por isso que no final de cada sessão é interessante fazermos o perpendicular, que é quando nós passamos ao mesmo tempo a mão, né, pela frente e pelo dorso, pelas costas do nosso assistido. Finalizando a sessão para harmonização e alinhamento. Deve ser feito em camadas. Camadas é a proximidade ou não das nossas mãos, né, no corpo do paciente. Ela pode ser ou perto, que nós chamaremos de ativante, né, ou longe, que seremos como calmante. Então, quando nós finalizamos uma sessão, né, pedimos para o paciente ficar em pé ou mesmo sentado e conseguimos passar, né, fazer passes com nossas mãos na frente e no dorso ao mesmo tempo, devemos então fazer em camadas, próximo e depois ir afastando aos poucos, ou ao contrário, né, de longe e depois aproximando aos poucos do nosso paciente. Cada passada, então, deve ser respeitado o nível para poder atingir, então, essa técnica dos dispersivos em camadas. O revés do coronário. O revés do coronário é aquele que sai, né, do topo da cabeça para cima. O reverso é o que no Reiki nós chamamos de básico. Mas aqui no magnetismo nós vamos chamar de reverso do coronário, né?
Enquanto todos os outros têm o seu reverso com a mesma frequência, né, o reverso coronário, o coronário tem uma alta frequência, o seu reverso ele vai ter uma frequência mais baixa, ele vai ser mais denso, né, enquanto o coronário é mais sutil. Ele abre, então, em direção aos pés, na região do períneo. Em alguns momentos, no livro, ele vai ser chamado de centro períneo, né? Para não ficar falando em reverso do coronário. É um outro termo, né? Uma nova palavra que o próprio Jacomelo, o autor, colocou nos livros para poder identificar esse centro. E para nós conseguirmos alcançá-lo, né, já que ele fica numa região muito escondida, né, é interessante que o paciente fique deitado na posição fetal. E nós, então, conseguimos alcançar ali um pouco mais próximo, né, do centro, desse centro períneo ou o reverso do coronário. Como havia falado, o Jacó, né, para melhor imprimir, né, os conhecimentos e algumas definições, ele criou palavras que é chamado de neologismo, né? Ele criou a palavra psicosensibilidade, tem a palavra cola psíquica, encapsulamento fluídico, introjeção magnética, dreno fluídico e também aquele que eu havia falado há pouco do centro períneo. São termos que nós vamos ver bastante no livro dele, que ele criou para facilitar, então, a disseminação do conhecimento e rapidamente, né, ter ali acessado o que ele quer transmitir naquele momento. Então, trabalhar no reverso. Não é necessário em todos os casos, mas tem casos que só trabalhando na parte das costas do paciente é que vai ter resultado. Um dos casos mais que nos chama a atenção são os casos de depressão. Na depressão, né, temos 3 protocolos. E no primeiro protocolo é quando a pessoa está realmente bem deprimida, né, está numa fase muito séria da sua depressão, é necessário que seja feito somente os dispersivos na parte da costa, né? Na parte do dorso da pessoa, dos reversos, dos centros dos reversos. Então, a pessoa deprimida, né, tem que ter muito cuidado com isso, porque nós podemos agravar a depressão dela se nós não trabalharmos corretamente e até prejudicarmos nós, como os magnetizadores, ao fazer a aplicação. Então, se uma pessoa chega a ser atendida, e é necessário que o magnetizador saiba que ela tenha depressão, porque isso pode sugar, né, boa parte dos fluidos do magnetizador e deixá-los em fadiga fluídica. Então, é necessário que, ao chegar ao teu magnetizador, a notícia, a informação de que o paciente, o assistido, tem depressão, né, devemos ter cuidado de fazermos apenas dispersivos nas partes das costas, como o início dos protocolos. Depois, com a melhora do paciente, os protocolos, né, vão ser alterados, aí vão trabalhar também a parte da frente dele. Mas a primeira sessão é sempre pela parte das costas e nada mais do que isso. E para fechar a sessão, sempre, em todas as sessões, é sempre necessário fazer o perpendicular, como havia falado, né? As mãos pela frente, as mãos atrás, no mesmo tempo, descendo no mesmo nível, em camadas, né? Sempre em camadas, primeiro ou próximo ao corpo do paciente, do assistido, depois afastando, ou ao contrário, começando, né, mais distante e aproximando ao final. Um dos questionamentos que é frequente é que nós achamos que
Se nas partes das costas o fluido desce, né, sobe, né, da parte do básico e vai até a cabeça, então o sentido que nós devemos aplicar os dispersivos seria de baixo para cima, né? Bom, em que pese o fluxo dos fluidos serem de baixo para cima nas nossas costas, quando nós aplicamos os dispersivos, é sempre da cabeça para baixo, né? Porque nós estamos levando fluidos mais sutis para regiões mais densas. Se nós trazermos fluidos mais densos para as regiões mais sutis, nós vamos congestionar, vamos criar mal-estar e até dor de cabeça na pessoa. Então, sempre as aplicações no magnetismo serão da cabeça para os pés, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. A aplicação lateral também é interessante. Além de fazer da parte, né, no frontal e no dorso ao mesmo tempo, né, no perpendicular ou mesmo no longitudinal, a aplicação lateral ela tem uma grande valia. Ela vai ser aplicada em casos de depressão, em casos de obsessão violenta. Nós vimos que na obsessão, o humeral, ali, o centro humeral, vital humeral, ele vai ter uma grande utilidade, mas a aplicação também lateral vai ter também uma grande utilidade junto com o humeral nas obsessões violentas. Desequilíbrio do sistema nervoso e imunológico, aquelas doenças de autoimune, né, e até aquelas doenças que o sistema nervoso estão em desequilíbrio, a aplicação lateral também é bastante utilizada para equilibrar. Além das dores no sistema, das inflamações no tronco encefálico ou cervical. Então, nós vemos que, além do dispersivo numeral, né, nós podemos fazer, então, a aplicação lateral, ou seja, da cabeça passando pela lateral da pessoa, passando pelos braços, e a lateral das pernas. Isso é de grande valia. O protocolo de doença autoimune é bem difícil, né? Eu ainda não tenho notícia, mas essa aplicação lateral vai ajudar nessas doenças, vai ajudar também na depressão e vai ajudar também nas obsessões violentas. São casos que comumente nos chegam para tratamento. No final, então, temos que harmonizar os centros, né, com técnicas dispersivas. A harmonização é feita no magnetismo com técnicas dispersivas, no fluxo, que seria na frente, no refluxo, a parte de trás, em camadas, em distâncias, né, variadas, e ao final, então, é entregue a água magnetizada, a água fluidificada para o paciente. Quando se fala em dispersar, né, a gente pensa que é para tirar o que foi colocado. O que nós aplicamos e concentramos ali de fluidos dos centros, ao fazer as técnicas dispersivas, nós estaremos ali distribuindo o que foi colocado, né? Estaremos espalhando no sentido de distribuir igualitariamente, harmonicamente o que foi colocado, filtrar, refluir, né, dissipar os concentrados, porque por vezes, se o paciente, se o magnetizador aplicar muito fluidos em determinado local, sem dissipar, isso pode criar um mal-estar, pode congestionar. Então, ali vai ser para aliviar, ao fazer a dispersão, necessário que ali nós façamos a dispersão naquele local e aliviando, então, qualquer congestão que possa ocorrer. Então, toda vez que há imposição, né, com doação de fluidos em determinado local, sempre deve haver a dispersão, porque esses fluidos serão, então, espalhados de uma forma equalitária na região necessária, sem ficar em um único ponto congestionando.
Os centros de forças têm interrelação entre si. Quando nós trabalhamos, como nós vimos, o humeral, né? O humeral como obsessão, tratando da obsessão. Eu posso usar o humeral, a técnica, né, de dispersivos no humeral, como também no lateral. Como nós vimos também no centro, né, no centro vital períneo, como fala o Jacó, mas vamos chamar, por enquanto, de reverso do coronário. Também serve ali para tratamento de doenças, principalmente de depressão também. Então, depressão pode ser ali no períneo e também, né, tratar conjuntamente no esplênico do paciente. Sempre vai haver uma interdependência entre os centros, né? É necessário que haja tratamento em vários centros para que eles possam, então, alcançar o que nós havíamos, né, havíamos nos proposto a auxiliar o assistido. Então, a pineal ela vai estar ligada, então, ao coronário e ao frontal. O timo, né, que fica próximo ao coração, no meio do peito, né, ele vai, então, interligar o laríngeo e o cardíaco. O pâncreas e o fígado, né, vai estar ali interligando o gástrico e o esplênico. E os rins estarão ali no esplênico e no genésico. Todos os centros de forças, eles vão estar ligados entre si, vai estar ligados para que esses fluidos corram, né, corram livremente, sem nenhum impedimento, sem nenhum obstáculo, nada que impeça que eles fluam pelo corpo. Então, em alguns casos, se verifica que há fluido suficiente nos centros, mas eles não correm, né, não correm e ficam estagnados ali. Então, é necessário fazer essa desobstrução desses canais, que nós chamamos de NADs, né, a desobstrução desses canais, para que haja o fluxo corra livremente no corpo e ali auxilie, então, no tratamento do paciente. Nós vamos verificar que para fazer a desobstrução é necessário identificar se ele vai estar desobstruído. Colocar uma mão em cada centro de força, né, e verificar ali, ao jogar um pouco de fluidos, verificar se chegou na outra mão esse fluido. Então, quando ocorrer o magnetizador não conseguir com o seu tato, né, que vai ser treinado ao longo do tempo, né, ele não conseguir encontrar esse fluido que lançou de uma mão, não conseguiu alcançar com a outra, né, ele vai ter que desobstruir, então, esses canais, esses NADs, para que eles venham a circular, através de arrastamento, que colocar uma mão, né, e com a outra ir arrastando o fluido para o centro vital mais próximo, né, o seguinte. Então, dessa forma, nós vamos conseguir desobstruir e facilitar os fluidos desses centros vitais. Funções bivalentes. Então, os centros vitais, ele vai, né, em determinados sistemas, eles são administrados por um ou mais centros vitais. Foi como nós havíamos falado. Determinados centros vitais, né, devem ser trabalhados conjuntamente com os demais para auxiliar no tratamento de determinadas patologias. Então, se nós vamos tratar uma determinada patologia, não vamos tratar só um centro. Além do todo, nós vamos trabalhar em conjunto com um outro determinado centro para alcançarmos a melhora do paciente. Os plantares, né, a sola do pé, ele é de grande valia. Ele serve para, nos tratamentos,
associados ao sono e à fadiga fluídica. Ele vai estar ali como se emanando energia para o centro genésico, né? Pessoas que têm problemas na parte sexual, né? É interessante que também seja ministrados fluidos na sola do pé, para que cheguem até a parte, né, até o genésico, os fluidos salutares para a sua recuperação. Bom, como havia falado, né, o fluxo vem, então, na parte da frente da cabeça até os pés, e depois eles voltam pelas costas de retorno até a cabeça, em retorno até a cabeça. Então, se eles não tiverem esses fluidos, né, os canais tiverem nenhuma desobstrução, não há nenhuma retenção de líquido nos membros inferiores. No entanto, se houver alguma obstrução, aí sim, esses líquidos vão ficar retidos, vão ficar as pernas inchadas, né, os pés também inchados. É necessário que nós façamos dispersivos longitudinais, perpendiculares, em camadas, para resolver essa situação. Eu acredito que foi isso, então, que nós apresentamos, Osmar. Muito bem, Rogério. Concluímos aí o capítulo 6. Isso. Do livro Magnetismo Humano, do Jacó Mello.